Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Esse aqui é o segundo vídeo de hoje no canal, porque eu tô me antecipando, né? Esse vídeo aqui geralmente eu gravava amanhã, sábado, por volta de 1 da tarde ali, ou de manhã, pra sair o pré-rodada, né? Vai ser o pré-rodada e falando também do jogo do Bahia, claro. Pré-jogo aqui, uma prévia de Bahia e Fluminense. Estamos antecipando porque eu acho melhor, né? Posta agora 4 horas e aí demora um pouquinho pra pegar view e aí você assiste aí antes da rodada, que é o ideal, né? Pré-rodada, pré-jogo, tem que ser assistido antes da rodada, antes do jogo. Enfim, vamos lá, galera. Essa rodada, nós estamos entrando numa parte do campeonato que é o seguinte. Já botei na tela os jogos pra vocês aí. A galera que tá... É aquela gerência que os times têm que fazer. A galera que tá em duas Copas, geralmente, e tá ali na meiota do Brasileirão, ou até um pouco acima também às vezes, ela começa a botar o brasileiro um pouquinho de lado. Tipo, eu vou deixar o brasileiro de lado e vou focar nas Copas. Porque eu tô disputando duas. Pô, uma das duas, pelo menos eu chego na final. E aí, se eu não ganhar, depois eu recupero. A galera que já tem uma gordura aí. E tem a galera que, pô, tá em uma competição só e aí esvazia um pouco. O caso do Bahia. Saiu da Sula e já eu falo disso, tá? Mas o Fluminense pode vir mescladão, reserva ali, porque vai pegar o América de Cali, que inclusive era pra ser Bahia e Fluminense de novo, né? Era pra ser Bahia e Fluminense amanhã e depois de novo no meio de semana. Mas o Rogério Ceni pegou a Sula e fez isso aqui, ó. Jogou no lixo. Enfim, o benefício é esse, né? Pelo menos agora a gente vai pegar o Fluminense, que pode vir reservão ou mesclado, e a gente pode, pelo menos no Brasileirão, aumentar a distância aí, porque a gente vai colocar o titular. Acredito que ele vai botar o titular. Contra o Retrô, ele negligenciou um pouco, então não faz sentido ele botar o reserva de novo agora com o Fluminense. Claro que ele vai botar o titular. E aí a gente pode se aproveitar disso e ficar ali no G4 e compensar no Brasileirão e classificar direto para Libertadores aí. Enfim. E tem a galera que não tá nem na Sul-Americana nem na Copa do Brasil, e aí tem que ir bem no Brasileiro. A não ser que você seja um time que briga pra não cair, tipo Vitória, sei lá. Eu tô falando dos times aqui da primeira prateleira ou da segunda ali. Tem que focar no brasileiro e tem que ir bem no brasileiro. E o segundo turno, geralmente, é o turno onde a galera que tá brigando pra não cair pontua mais. Justamente porque pega alguns times ali que, por exemplo, tem São Paulo e Vitória. O São Paulo tá ultramente focado na Libertadores, que vai disputar a Libertadores no meio de semana. Não me recordo agora contra quem é, me esqueci agora contra quem é, Atlético Nacional, da Colômbia. Então, o São Paulo pode ir com reserva, pode ir mesclado, mas por ser no Morumbi, eu acho que o Vitória pode conseguir um empate. Mas nada além disso. Um empate ali, o Vitória pode conseguir no Morumbi. Já comecei falando do jogo já, né? Flamengo e Mirassol, mesma coisa. Flamengo ultramente focado na Libertadores. O Mirassol só tem um Brasileirão. Então o Mirassol pode tirar um pontinho do Flamengo, quem sabe? Eu lembro até hoje, pô, o Bahia tava brigando pra não cair em 2023, e o Bahia pegou o Inter reserva, o Fluminense reserva e mais um time lá, o Fortaleza reserva em sequência, que tava disputando competições internacionais. O Bahia deu muita sorte, pô. Aí ganhou os 3 jogos, né? Ganhou os 3 jogos. Então, os times de baixo começam a pontuar mais por causa disso. E o ponto de corte já tá muito grande. Se você pegar a tabela aqui rapidinho, o 16º tem aí 18 pontos. O 17º tá com 15. Então, o ponto de corte, que já tá grande, tende a aumentar, porque os times tendem a pontuar mais. Então, o Mirassol pode tirar um pontinho do Flamengo. E o Fortaleza pega o Botafogo em casa, dentro do Castelão. O único time aí que tá pegando times desfalcados, possivelmente desfalcados, por causa das competições internacionais, dentro de casa. E são 3 times de Libertadores, né? Então, Fortaleza... Ah, mas o Fortaleza também tá. Galera, eu esqueci. Me deu um branco agora de que o Fortaleza também tá. Mas, tipo assim, a análise talvez não mude, não. Porque eu não sei se o Fortaleza vai querer focar na Libertadores 100% pra poder deixar o Brasileirão de lado, não. Tá ligado? Eu não sei. Tipo, será que o Fortaleza vai, por exemplo, poupar contra o Botafogo pra pegar o Vélez na Libertadores? E aí, tipo, já tá em 18º. O problema é esse. O São Paulo tá no meio, tá ali em 8º lugar, tranquilo. O Inter tá tranquilo também. Tem uma gordurinha ali. O Botafogo é o 6º colocado. O Fortaleza tá brigando pra não cair. Então já é outra análise. Porque o Fortaleza, se o Fortaleza focar na Libertadores agora, ele perde mais pontos do Brasileirão. E aí você pode ser rebaixado para a Série B, se você desfocar demais, entendeu? E vai ser um confronto aí de reencontro, né? Renato Paiva com o Botafogo. Então, eu esqueci aqui, o Fortaleza é um time tão irrelevante aí que a gente até esquece às vezes quando tá disputando competição com o Libertadores, né? Mas, entrei no modo gastação aqui, mas tipo assim, não muda tanto não. Porque, é como eu falei, eu não sei se o Fortaleza tá mais focado em salvar da Série B ou na Libertadores. Mas vamos botar aqui, e também é isso, né? Pode tirar um proveito. Fortaleza pode olhar e falar assim, não, o Botafogo vem reserva.
A gente precisa de ponto, bora tentar tirar um proveito. Ou pode titular nos 2 jogos, já que no jogo a Copa do Brasil tem isso também. Enfim, aguardar pra ver, né? Aí pode ir os 2 mesclados, pode ir o Fortaleza titular, o Botafogo reserva. Se for os 2 mesclados, aí o Botafogo é melhor. O reserva do Botafogo é maior do que a reserva do Fortaleza. E aí o Botafogo vira favorito. Se for os 2 titular, Botafogo favorito. Se for Fortaleza titular, Botafogo reserva, o Fortaleza tem mais chance de vencer. Aguardar pra ver. Esse jogo aqui é uma incógnita, tá? Mas acho que o Fortaleza pode conseguir também um pontinho aí, pelo menos, vai. Considerando todos os cenários, não sei, mas um pontinho, quem sabe. E tem o Bahia que pega o Fluminense da Fonte Nova. E aí, cara, nós temos que ir 100% titular. Porque nós temos que tirar proveito. Eu tenho quase certeza que os caras vão querer focar na Sul-Americana. E vai vir pelo menos mesclado. Pelo menos ali, sem 5 titulares. Sem uns 4, 5 titulares, talvez. Então, nós temos que tirar proveito. Temos que aproveitar para criar ainda mais gordura no Brasileirão. Porque Copa do Brasil, a gente deu certo. Graças a Deus deu certo, né? Mesmo passando o sufoco do Retrô. Mas a gente poupou na Copa do Brasil. E deu certo, estamos nas quartas, graças a Deus. Então a gente só tem agora Copa do Nordeste, que, como o Ceni falou, é um absurdo você jogar a Copa do Nordeste no meio do Brasileirão, no meio da Copa do Brasil, de ter que ser atrelado ao estadual. E, sei lá, se a gente vai poupar na Copa do Nordeste também, não sei, é obrigação ganhar, né? Eu acho que não. Mas não é papo para agora, é papo para depois. E tem a Copa do Brasil, que é a quarta de final já. Então a gente não vai ter que dividir tanto a atenção assim, porque são poucos jogos. E agora, nesse momento, eu tô falando aqui coisa do futuro, né? Nesse momento, a gente só tá com o Brasileirão. A Copa do Brasil é para daqui a um mês. Então, pra mim, a gente tem que titular, tem que tirar proveito. E tem Bragantino e Inter, que é um jogo que, cara, eu não sei quem vai ganhar não, tá? Olhando assim, o Inter é mais um time que tem Libertadores. Então eu acho que o Bragantino pode vencer esse jogo. O Bragantino tá em queda livre, por isso que eu acho que o Bragantino não é favorito mais contra... Se você parar pra analisar, pelo que vem jogando o Bragantino, pelos resultados, o Bragantino não é favorito mais contra os times, não. Então pega o Inter. Se for o Inter reserva, o Bragantino pode vencer, pelo fato também do Inter estar de reserva. Então, vários times vão tirar proveito aí, não só nessa rodada, como até o final do campeonato, de times que estão poupando, porque estão na Libertadores, estão na Sul-Americana, ainda mais times que estão em 2 competições. Alguns times aí, quer dizer, algum time está em 2 competições ainda. O São Paulo caiu fora da Copa do Brasil, o Fluminense está em 2, né? Sul-Americana e Copa do Brasil, Atlético Mineiro também. De resto, eu acho que só uma mesmo. Enfim, vamos lá agora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saíram as prováveis escalações, se eu não me engano, tá? Eu acho que só sai ali no dia do jogo, horas antes do jogo ali. Então eu vou pegar como base pro Fluminense o último jogo contra o Inter. Porque foi o time praticamente todo titular. Eu sei porque eu acompanhei o Fluminense no Super Mundial e é esse time aqui mesmo. Fábio, Manuel, Samuel Xavier, Freitas, Guga, Gustavo, Hércules, Martinelli. Aí tem ali Kaique Serra, tem Everaldo, tem Canóbio. É o time praticamente todo titular. Everaldo tá até jogando bola no Fluminense, né? Não tá tão ruim assim, apesar que Everaldo perdeu um pênalti recentemente, tá? Pra quem acompanha o Everaldo aqui no Bahia, é uma raridade, tá? Torcedor do Fluminense, isso que aconteceu aí no Everaldo perdeu o pênalti, é uma raridade. Raramente ele perde pênalti. Eu sem brincadeira aqui, eu acho que Everaldo só é pior batendo pênalti do que Neymar. Sem brincadeira. Everaldo bate muito bem pênalti, ele raramente erra. Então se você fizer um X1 aqui, Fábio contra Marcos Felipe Ronaldo, é covardia. Com certeza Fábio ganha. Aí vamos botar a zaga titular do Bahia, David Duarte e Mingo. Comparar aqui com o Manuel e Fred. Eu vou colocar o Mingo ganhando uma e o Manuel ganhando outra aí do David Duarte. Eu acho que o Manuel é mais zagueiro do que o David Duarte. Então, 2-1 pro Fluminense. Vou botar aqui nas laterais, Guga e Samuel Xavier contra Luciano Juba e o Gilberto. Rapaz, eu vou colocar aqui, eu acho que o Samuel Xavier é um grande lateral, então eu vou colocar ele ganhando aqui de Gilberto. E outra, Luciano Juba. Então, 3-2 Fluminense. Meio de campo, considerando que vai ser Cauli não, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, eu gosto muito do nosso meio de campo, tá? Eu acho que Hércules ganha ali com, acho que a comparação com o Caio Alexandre, que é volante, né? Acho que Hércules ganha. E aí, eu acho que Everton Ribeiro ganha do Martinelli e o Jean Lucas ganha. Então, já empatou aí, 4-4. É bem equilibrado, cara. Se a gente continuar aqui, vai dar aí 7-5 por aí pro Fluminense ou pro Bahia, 6-5, 7-4, por aí, tá? É bem parelho, cara. Eu acho que o Bahia ainda ganha um pouquinho ali, por 7-4, por ali. O Willian José é mais jogador do que Everaldo. Tem o Eric Puga não tá jogando, né, velho? Eu acho que o Eric Puga tá contundido aí. Então, na ponta é a Ademir que joga geralmente, né? Acho que aí Canóbio acho que ganha. Enfim, é bastante equilibrado no X1 aqui, tá? E o Fluminense, esse time titular do Fluminense, mas eu fui olhar o banco do Fluminense, o banco de reserva desse jogo.
E, cara, o Fluminense, mesmo que ele venha mesclado, ele tem bons nomes no banco de reserva. Claro, eu não tô acompanhando como é que tá o Ganso, como é que tá o Keno, como é que tá o Lima, mas em tese são jogadores que a gente olha e fala assim, pô, são jogadores interessantes. Para um banco ali de Série A, são jogadores interessantes. Então o banco do Fluminense não é ruim não, tá? Se o Fluminense vir mesclado, ainda assim, não vai ser fácil ganhar não. Até se vier, não, se vier todo reserva, ele tem mais facilidade, claro. Mas tem ali o Germancano, então tem o John Kennedy aí, que tá mal agora, né? Mas já foi um jogador que já fez gol de final de Libertadores. Então, vamos ver. Mas não vai ser fácil não, mesmo que venha mescladão aí, tá? Mas mescladão vai ser mais fácil pra gente. O nosso favoritismo. Se o Fluminense titular seria ali 52-48, porque o Bahia jogou mal contra o Retrô, então não posso botar um favoritismo alto. Agora passa para, sei lá, 60-40. Mas claro, tem que jogar bola. Se você pegar o jogo do Retrô e replicar com o Fluminense, a gente não vence esse jogo, tá? Se jogar com o Retrô igual jogo com o Fluminense igual jogou com o Retrô, a gente não vence. E se continuar jogando assim, vai cair um pouco na tabela aí. Então tem que voltar a jogar bola, pelo amor de Deus. E agora vou pegar de base aqui o time do Bahia. Não pegar de base, né? Mas botar na tela para vocês ver o time que entrou contra o Retrô. E não vai ser esse time que eu repetir, né? Eu acredito que ele vai voltar, ele vai botar com o Santiago Mingo. Aí, de Santiago Arias, acho que ele vai botar Gilberto. E aí, Luciano Juba, Jean Lucas, Alexandre, Everton Ribeiro. Eu acho que ele vai aí colocar o Willian José de centralizado. Talvez botar Ademir na outra ponta, não sei. Enfim, é isso, né? Não vai repetir o time de jogo contra o Retrô. Porque seria burrice você poupar contra o Retrô e aí você chegar e repetir o mesmo time no Brasileirão. Tipo, não faz sentido nenhum. Eu acho que Ceni não é tão maluco a esse ponto, né? Com certeza. A tabela do Brasileirão. Seguinte, se a gente vencer, estamos com 29. Se a gente vencer, a gente vai a 32. E aí o Mirassol pega o Flamengo na rodada. A tendência é que, no máximo, consiga um empate. Pelo Flamengo estar focado na Libertadores aí. Sabe quem pode? Sabe quem pode se beneficiar com times focados em outras competições? O Cruzeiro. O Palmeiras está focado na Libertadores. Caiu da Copa do Brasil, mas tem Libertadores. O Flamengo tem a Conmebol Libertadores. O Bahia tem a Copa do Brasil e o Brasileirão, mas o Bahia não vai. A tendência é que o Bahia não brigue pelo título esse ano ainda com o Cruzeiro. Mirassol e Bragantino, pelo amor de Deus. Botafogo, focado na Libertadores. Então, isso, para mim, aumenta o favoritismo do Cruzeiro para vencer o Brasileirão. Porque ele tem agora o Brasileirão e a Copa do Brasil. Mas os outros têm Libertadores aí. Então o Cruzeiro pode se aproveitar disso. Nessa rodada, inclusive. Flamengo focando na Libertadores, Palmeiras focando na Libertadores. E o Cruzeiro, nessa rodada, com o Brasileirão aí, não vai jogar no meio de semana. Então pode aí botar o titular para jogar. Repetir o time titular que jogou no meio de semana da Copa do Brasil. Enfim. E aí o Bahia vencendo vai a 32. Abre ainda mais vantagem. Vamos procurar secar na rodada os adversários aí, né? Secar o Mirassol, Bragantino, no momento estão na briga aí, tem que secar, torcer pro Inter aí mesmo reserva, aprontar para cima do Bragantino, pelo menos conseguir empatar. Mirassol não venceu o Flamengo, que é provável por ser no Maracanã. Eu acho que o Mirassol no máximo consegue um empate ali. Botafogo também tô pensando na rodada, Botafogo enfrenta o Fortaleza, então torcer pro Fortaleza, Botafogo se poupar e o Fortaleza cometer o crime aí. Temos que secar os adversários, cara. São Paulo tá mais atrás, né? São Paulo tá 4 pontos da gente, só que com 2 jogos a mais que a gente tem 2 jogos a menos. E é isso, tá aí pros outros times aqui, ó. Vitória. Se o Vitória conseguir um empate no Morumbi, é até um bom resultado. Mesmo com o São Paulo reserva, pô, você conseguir um empate no Morumbi. Bom resultado. Também que o Vitória vem empatando demais. Mas esses empates aí estão salvando o Vitória. Estão mantendo o Vitória ali, ó, fora da zona. Prejudica porque você não consegue avançar. Você não consegue dar aquele passo a mais no campeonato. Mas também te salva. Você consegue ali se manter fora da zona. Vai a 19, garante o rodado na zona. Seria ótimo, tá? E o Fortaleza começar a ligar o sinal vermelho. Se o Botafogo for de reserva e o Fortaleza for de titular e o Fortaleza não conseguir vencer, é ligar aquele sinal de alerta. Que você já está 3 pontos atrás de sair da zona. Pra mim, olha, olha, eu se fosse Fortaleza, focava no Brasileirão, tá? Focava no Brasileirão. Porque é melhor você ficar na Série A do que você, pô, focar na Libertadores, que você sabe que você não vai vencer, pô. Você não vai vencer a Libertadores. Libertadores você não vai vencer, esquece. Então, pô, você tá brigando por aqui no Brasileirão. Você tá 7 temporadas no Brasileirão. Tem que ficar na Série A, pô. Tem dinheiro, te dá mais dinheiro, te dá mais visibilidade, te dá mais receita, pay-per-view também. Você cair pra Série B é um desastre. Então, você não vai ganhar Libertadores mesmo. Você vai deixar de ganhar ponto no Brasileirão, que você precisa. Pra você focar na competição que você não vai ganhar. Então, eu ia de time titular contra o Botafogo, tá?
eu ia de titular contra o Botafogo e mesclava ali contra o Vélez e tentava passar. Dá pra classificar, pô. O Vélez, o Fortaleza deu sorte no sorteio. Pegou o adversário mais acessível pro Fortaleza ali. Dá pra classificar mesmo se você botar um mescladão ali, quem sabe. Então, eu iria de titular contra o Botafogo, tentava aproveitar. Porque você não vai pegar o Botafogo possivelmente reserva todo dia, não. Isso não vai acontecer todo dia, então você tem que aproveitar. Tem que ir lá e fazer o seu papel. É isso, tá? Falei do Fortaleza, do Vitória. Eu falei mais dos jogos de amanhã, de sábado. E aí, provavelmente no domingo ali, umas 10 da manhã, ou de manhã de tarde ali, início da tarde, eu faço um vídeo falando dos jogos de domingo e repercutindo aí os jogos de sábado, né? Claro, vai ter o pós-jogo do Bahia também, né? Amanhã de noite vai ter o pós-jogo do Bahia. Quem sabe eu já falo um pouquinho já dos jogos em si, da maioria, depois do jogo do Bahia, até porque o Bahia é o último jogo da rodada. Enfim, eu acho que eu já vou fazer isso até, viu? Aí depois eu faço outro vídeo falando dos jogos de domingo. É isso, tá? Aguardo para ver a programação no canal. Se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso, tá? Fui.